Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod Teacher. Estamos hoje com nossa convidada especial, Andressa. Como que fala seu sobrenome, Andressa? Naitsky. É isso então, por isso que eu não consigo falar mesmo. Toda vez eu leio ele de uma forma diferente, eu falei, vou perguntar pra ela pra não errar mais. Andressa Naitsky. E foi uma dificuldade achar você no Instagram justamente por causa do seu sobrenome, que eu fiquei, como é que escreve isso mesmo? Briguei com ele durante muito tempo, até alguém falar, tá, mas a vantagem é que ninguém tem um sobrenome igual ao seu, então, exclusiva. Eu, boa. Bonito. Quando eu era criança, eu brigava com meu Y, porque eu não sabia escrever, quando tava aprendendo, né? Eu ficava, gente, mas por que essa letra é tão difícil? Hoje em dia, eu sou uma das únicas. Eu tenho meu arroba ali fácil, então... Todo mundo acha. Aliás, é uma história engraçada. O meu Instagram era Elisa Marques. E aí, um dia, eu surtei bem antes de eu trabalhar com o Instagram. E excluí o Instagram. E aí, uma menina de 3 anos fez um Instagram com esse nome. E até hoje, ela tem esse caramba desse Instagram. E eu não consigo usar esse arroba mais, cara. No período de 2 semanas que meu surto acabou, ela fez isso. 3 anos de idade, você não devia ter Instagram, não, minha filha. Mas vamos lá, né? Vende o teu arroba, né? Gente. Querida, vamos lá, ué, me ajude. Enfim, bom, seja muito bem-vinda, Andressa. Muito obrigada por você ter aceitado participar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Vai ser um episódio muito legal, porque a gente vai falar... Eu tava falando com a Andressa antes de começar, que cada pessoa que eu convido para participar do Pod Teacher tem uma história que me marcou. E aí, quando eu penso na pessoa, eu lembro de alguma situação dela. E eu sei que remete a outras pessoas que escutam a gente aqui no Pod Teacher. Então, qual que é a situação da Andressa? Quando, na verdade, você já me seguia há mais tempo, não era, Andressa? Já. Há um bom tempo que você tava por ali. Bem antes de comprar a formação, né, a falecida formação. Mas eu já seguia e eu já gostava do que você colocava. Inclusive, você já chegou a fazer análise do meu perfil antes mesmo de eu ser... Bem tempo atrás, né? Eu me identifiquei com a história da Jordana, mas não com a questão do guardar o ódio, porque eu não guardei ódio, né, igual a Jordana fez, mas eu comecei a te seguir por conta das análises de perfil, porque era uma coisa direcionada para o que eu queria fazer, que era dar aula, e era uma pessoa que tinha resultados que eu achava sensato, né? Então, não acredito nesses gurus que falem, apareça linda, dê bom dia e você vai vender 1 milhão no seu lançamento. Mas isso não é a minha realidade, amiga. Eu não acordo bela com uma escova e um maquiador do meu lado. Não faço isso. Eu acordo como uma pessoa normal. E eu quero que os meus seguidores sejam identificados por conta disso. Eu quero que eles olhem pra mim e falem, caramba, essa pessoa é real. Então foi por isso que eu comecei a te seguir, porque eu falei, olha só, uma teacher que fala pra teachers e que entende a realidade de teachers. Isso foi, né, o que me aproximou de você. Lá atrás, né? Teve muito tempo isso aí, essa parte das análises de perfil. Foi em 2000, não sei se 21 ou 22, mas eu sei que já tem um tempo. Tinha bastante tempo. Eu comprei, eu acho que a penúltima turma da formação, assim, foi... É verdade, você entrou já quase agora. Na reta final, E como é que foi seu processo para virar teacher? Me conta. Eu não tenho nenhuma história mirabolante de chegar e falar, ai, que lindo, sempre sonhei em dar aula. Pelo contrário, eu tinha pavor de dar aula. Meu sonho era não ser professora. Eu falava isso para os alunos. E falo para eles até hoje. Eu nunca tive aquela luz brilhante que falava, dar aula é tão legal. Ser professora é tão legal. E eu venho de uma família que sempre valorizou muito a educação. Meus pais valorizam muito ensino e tudo. E a minha madrinha, que também é minha tia, ela é professora de inglês há muitos anos. Ela é uma professora de inglês, assim, referência na nossa cidade. Eu sou lá do interior da Bahia. É interior, mas não tão interior assim. Tem quase 200 mil habitantes, né? Então, é uma cidade até ok. E, enfim, desde muito novinha eu tive contato com esse ambiente. Só que eu nunca fui uma aluna muito brilhante. Eu nunca fui uma pessoa que eu falava, ai, que sonho de estar na escola, que lindo. Não, pelo contrário, eu falava, nossa, não vejo a hora disso aqui acabar, pelo amor de Deus. Qual a sua hora favorita? A hora do recreio. Eu tenho umas histórias muito engraçadas assim na minha família que todo mundo perguntava. Eu tinha, sei lá, uns
6 anos, 5 anos, perguntava o que eu queria ser quando eu crescesse, e eu falava criança. Eu quero ser aposentada. Porque na minha cabeça de criança, era mágico. Você podia fazer várias coisas no dia e você ainda tinha sua renda, porque era só ir no banco e sacar, né? Na minha cabeça era assim. Então, eu via minha avó aqui aposentada, né? Eu falava, caramba, eu quero ser isso aí. Até que um dia, essa minha tia, né, maravilhosa, virou pra mim e falou, tá, mas você sabe que você precisa trabalhar pra aposentar, né? E ali o meu mundo caiu. Porque eu falei, meu Deus, eu não sou boa em nada. Eu sempre tive essa síndrome do patinho feio, sabe? Todo mundo é bom e eu sou média. Eu não vou ser brilhante em nada. Então, enfim, passei toda a minha vibes escolares, assim, do tipo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E eu tinha 2 certezas. A primeira era que eu não ia fazer nada relacionado à matemática, que, enfim, né, cálculo não é o meu forte. E a segunda era que eu não ia ser professora. Pronto. Resumo da obra, sou professora, não fiz nada de matemática, mas eu dou aula. E eu comecei assim, minha tia dava aula de inglês e ela falou, né, pros meus pais. Nem meu pai, nem minha mãe fizeram curso de inglês, assim, por muito tempo, mas sempre souberam a importância. Minha mãe ainda estudou um pouco mais, né, até depois de adulta, mas meus pais sabiam a importância e minha tia, que era professora de inglês, falou, elas, eu e minha irmã, precisam fazer inglês vai abrir portas, nananã. E aí, fui fazer cursinho de inglês, criança, 10, 11 anos, que também era uma coisa que eu não gostava. Eu tinha facilidade, essa era a questão. Eu não precisava passar horas estudando inglês, que eu aprendia rápido, mas eu não gostava de falar. E eu não me sentia confortável com metodologias de escola, mas eu demorei o quê? Anos para entender que era a metodologia, que era a forma que era abordado aquele idioma. E aí, enfim, não gostava de falar inglês, não falava inglês. Eu sabia, mas eu não queria falar. E aí, quando eu terminei, eu tinha 15 anos. 15 anos eu terminei o cursinho. Mas naquela de, beleza, perdi vários anos da minha vida aqui, né? Mas vamos lá, vamos seguir o fluxo. E aí, com 15 anos, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, maluca, eu virei e falei, eu quero ir sozinha. Eu não quero ir com amigas, eu quero ir por conta. E aí, meus pais falaram, certeza? Eu, certeza. E lá vai eu, né? 15 anos, primeira viagem internacional. E aí eu falei, vamos. E eu cheguei lá com medo, mas deu tudo certo. Tipo, eu consegui entrar, eu consegui pedir comida, eu consegui me virar. E aí teve um evento que me marcou muito, que eu entrei numa loja pra comprar um tênis. E aí eu comecei a conversar com o vendedor e ele virou pra mim e falou assim, você é daqui? E aí eu falei pra ele, não, tô aqui a passeio, enfim, sou brasileira e tal. Ele falou, nossa, parece até que você mora aqui, seu inglês é muito bom. E ali eu entendi, olha, talvez eu saiba inglês, talvez só a abordagem ou, sei lá, não conseguiram fazer com que a metodologia conversasse com o que eu esperava do idioma. E aí, quando eu voltei dessa viagem com 15 anos, eu comecei a ajudar meus amigos que tinham dificuldade em escola, sabe, no inglês da escola, que era minha madrinha, e aí, enfim, todo mundo achava que eu tinha acesso às provas, mas na verdade eu só sabia falar inglês e eu ajudava eles. Basicamente, eu comecei assim, junto com esse processo de, tipo, ajudar meus amigos, eu comecei a dar monitoria de inglês, e aí, enfim, só que sempre com aquela cabeça. Eu não quero dar aula de inglês, eu não quero ser professora. E o meu maior medo de ser professora era eu não vou conseguir ter dinheiro. Porque eu via professor trabalhando muito, eu via minha tia dava aula em 3 lugares diferentes. E, tipo, no final das contas, tava sempre assim, mas é que esse mês, porque professor não é valorizado. Mas ao mesmo tempo eu escutava a minha tia falando, mas se você for professora, pensa que não vai faltar emprego nunca. Nossa, minha mãe, todinha. E eu ficava naquela. Resumo da obra não fiz, né? Fui fazer educação física. E aí, na hora de escolher o vestibular, tinha 2 opções. Licenciatura pra dar aula e bacharelado. Fui pra bacharelado. Falei, Deus me livre, eu não quero dar aula, eu não vou pisar numa escola nunca. Terminei a faculdade depois de 4 anos. Não dei aula durante esse período, né, de 4 anos. Eu fiquei ajudando ali uns amigos ou outro, mas, enfim, sempre de background mesmo. Era, me ajuda aqui, traduz isso aqui pra mim, não sei, essas coisinhas. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu voltei pra minha cidade. Fiz faculdade em Brasília. Né? Aí eu voltei pra minha cidade e quando eu cheguei lá, estavam me oferecendo R$9 a hora pra trabalhar na minha área. Aí eu, que bom, né? Vou ver o que eu consigo. E aí eu consegui uma entrevista de emprego numa escola de inglês lá, que era a escola que a minha mãe estudava. E aí, enfim, foi assim, numa quinta-feira, o dono da escola falou, vem pra cá. Aí eu fiz a minha primeira entrevista, assim, em inglês, na quinta-feira. Ele falou, a turma começa sábado, assiste uma aula amanhã e vem dar aula. Aí eu... Meu Deus. Que isso? Mas fui. E ali... foi quando eu comecei mesmo, eu já tinha meus
20 anos mais ou menos, 20 e pouquinhos. E ali eu comecei a dar aula. E aí eu trabalhei nessa escola durante um tempo e era uma abordagem que eu gostava, porque eu tinha liberdade de conversar com os alunos. Então, ali eu via, caramba, talvez onde eu estudei, só a metodologia mesmo que já estava ultrapassada, porque os professores eram muito bons, mas eles também não podiam fazer milagre, né? Porque eles tinham que seguir uma metodologia. E aí eu não parei mais. E eu sempre escutava: ah, você ensina muito bem. Ah, você é uma boa professora. Ah, você devia fazer isso aí para sua vida. Porque eu dava aula num lugar de educação física e aula de inglês no contraturno para fazer dinheiro, basicamente, que contas precisam ser pagas. E eu Mas sempre não era escutava. da aula que ia te deixar pobre? Exatamente. E ao mesmo tempo, meu pai falava essa mesma frase para mim. Ele: ah, mas você dando aula? Menos de um ano depois estava eu fazendo licenciatura. Foi tudo muito rápido. De educação física, porque eu não vou dar aula de inglês. Eu não nasci para isso, Deus me livre. Com todo mundo ao meu redor falando. Todo mundo te elogia. Você é muito boa no que você faz. E as pessoas começaram a me procurar para dar aula particular. E aí, enfim, eu lembro que até na época eu morava na casa dos meus pais, e aí lá tem uma sala, que é tipo uma sala de jantar. E aí eu puxava, assim, os enfeites da mesa para um canto, eu grudei um quadro na parede, assim, com fita, e eu comecei a dar aula em casa. Então os alunos vinham até a minha casa para ter aula comigo. Isso antes da gente sequer falar em pandemia e aula online e tal. E aí eu meio que fui fazendo, eu tinha, tipo, alunos particulares e eu comecei a ver que, tipo, as aulas particulares me davam uma flexibilidade muito maior. Eu podia escolher com quem eu ia trabalhar. Isso era porque às vezes você entra numa sala e você tem, às vezes, 10 alunos dentro daquela sala. Como eu não trabalhava em escola regular, só em cursinho, sempre foi turma reduzida, né? Então, você tinha, às vezes, 10 alunos dentro de uma sala, mas 3, 4 não estavam ali porque queriam e só atrapalhavam. E aí você não fazia o que você queria, mas era muito satisfatório quando eu tinha uma turma, por exemplo, de 8 pessoas que todas estavam ali porque queriam, sabe? E aí dava aquele gás, então era sempre assim. E aí quando eu comecei a dar aula particular mesmo, falei, ah, beleza, eu saí da escola que eu dava aula, comecei a dar aula particular e logo veio pandemia, aí todo aquele caos, enfim. E junto com esse processo, eu sempre gostei da ideia de fazer intercâmbio. Eu sempre quis fazer intercâmbio, mas eu vivia naquela de, pô, como é que eu vou fazer um intercâmbio ganhando R$ 9 a hora? Pelo amor de Deus, impossível. E aí, enfim, tive a oportunidade de ir. Nesse meio tempo, enquanto eu estava no processo de eu não vou mais trabalhar com educação física, eu vou apenas dar aula de inglês, eu voltei a conversar com aquele meu crush do ensino médio, e aí a gente meio que... Ele tava indo embora e a gente meio que começou a conversar. E aí, no final das contas, ele me deu uma força de falar, vem que vai dar certo. Pra onde? E aí, pra Irlanda. E aí eu falei, tá, é agora ou nunca. Aí eu migrei todos os meus alunos pro online, esperei E foi quando? Isso foi em 2019, mas eu só fui em 2020. Quando os portões abriram, assim, eu falei, agora, porque já tava tudo pago. Falei, agora eu tenho que ir. Se eu não for mais, eu não vou mais. Tem que ser agora. E aí, enfim, né? Arrumei tudo, migrei todo mundo pro online e ajustei os horários para fuso horário e tudo mais. E assim, paguei minha boca em todos os sentidos. Porque eu tava morando em outro país e eu tava pagando as minhas contas naquele outro país com as aulas de alunos particulares. Ganhando em real, gastando em euro. Lógico que eu não estava, tipo, né, luxando nem nada do tipo. Mas eu tava pagando aquilo que era possível pagar, dando aula de inglês. Aí eu falei, ok, talvez realmente é isso aqui que eu tenho que fazer pra minha vida. Depois de 95 sinais, ela pode ser que talvez seja, não tenho certeza. Manda mais um, Deus. Só mais um pra eu ver. E foi assim mesmo, porque quando eu cheguei lá, eu fui arrumar um trabalho pra trabalhar com educação física, tá? Eu não fazia. A mulher é insistente, gente. Ela é insistente. Eu tenho teimosa. Ela me manda o sinal, Deus manda, ela manda mais um, Deus manda ela só mais um. Deixa eu ver mesmo. Peraí, é isso que você tá dizendo? Acho que eu entendi errado. Não, peraí, vai mais um. E trabalhei com educação física lá durante um tempo, mas eu sempre estava estudando inglês. Então, eu trabalhava e estudava, fazia curso de inglês lá. Só que como eu já era formada aqui, eu fui buscar cursos aleatórios, né? Tipo, cursos que não é aquele inglês de quem vai fazer intercâmbio para aprender um idioma, porque eu já sabia falar. Então, eu fui fazer curso, tipo, preparatório de TOEFL, curso preparatório de Cambridge.
de IELTS, né? Enfim, fui mais pra questão do agora eu quero transformar o meu idioma. Eu quero fazer, já que eu tô aqui, eu quero fazer uma coisa que é diferente. E aí essas aulas, eu tive professores também maravilhosos, só que não tinha uma metodologia específica. Então eram muitas aulas de tipo conversação, dinâmica, era uma abordagem que depois eu descobri que era comunicativa e eu falei, caraca, era isso que faltava quando eu era adolescente, sabe? Quando eu tava aprendendo lá atrás. Enfim, ali eu comecei a estudar, a fazer meus cursos e comecei a falar, pô, realmente, talvez a minha educação física aí vai, né, um processo. Mas só foi este ano que eu migrei 100% de carreira, tá? Tipo, que eu falei, eu não vou mais. Foi agora, tipo, eu acabei de me inscrever em outra pós. Tipo, agora, neste momento não, tem uma semana. Mas foi só agora, e nesse segundo semestre mesmo, que eu falei, ok, vou cancelar meu CREF, enfim. E eu comecei a recusar pessoas que vinham até mim pra, tipo, faz um treino pra mim, monta um treino pra mim. Porque eu trabalhei com isso um tempo, então as pessoas me conheciam também por isso. E aí eu comecei a, tipo, falar, eu não trabalho mais com isso. Enfim, foi dolorido no início, porque eu sentia como se eu tivesse pegado o meu diploma, sabe, e jogado fora. Mas aí eu consegui depois enxergar que, na verdade, eu mudei e eu tô trazendo coisas que eu aprendi lá atrás pra chegar aqui hoje. E aí eu entrei na formação, e eu entrei na formação no início, né? Então eu só vim mesmo conseguir finalizar toda a parte de fazer a formação agora, há pouco tempo. Porque a gente voltou pro Brasil e a gente mudou de cidade, então a gente veio pra Floripa. Quando a gente chegou aqui em Floripa, não tinha um lugar pra gente morar, assim, que a gente falasse, e aí, vamos, tá pronto, é só entrar? Então a gente teve todo um processo de, eu tava sem emprego, porque eu tava insistindo na educação física, não é mesmo? E meu marido tava no emprego também, assim, que era pra gente segurar as contas, e a gente ainda tinha que mobiliar uma casa, porque a gente não tinha geladeira, fogão, máquina, não tinha nada. Então foi... Mesmo assim, você investiu... Não, pera, rapidão. Como que é o nome dele? Anderson. Como que você virou pro Anderson e falou assim, então, amor, a gente não tem fogão, geladeira, eu vou comprar um curso de 3 mil reais? Então, ele falou, é isso que você quer? Aí eu falei, é. Aí ele, então vai lá, a gente ajeita. Caramba, assim, é o apoio mesmo. Acho que o Diego faria o mesmo por mim. Mas eu lembro que ele virou pra mim, isso era à noite, tá? Era um dia antes de abrir as vagas. Eu virei pra ele e falei assim, tem esse curso que eu quero fazer. E eu acho que ele vai ser muito bom, mas ele custa isso. E o cartão pipocando, porque imagina, né? Geladeira e fogão, o básico. E ele falou, você acha que vai te ajudar? Aí eu falei, eu acho que vai. Aí ele, então vai lá, divide esse trem aí e vamos que a gente dá um jeito. E se não fosse ele, se ele tivesse virado pra mim e falado, eu acho que não tá na hora, eu não teria feito e eu teria deixado de ter acesso a muita coisa que eu nem tinha noção que tinha, sabe? Então, o apoio, meu Deus, eu tava falando isso hoje de manhã, tomando café. Eu falei, eu acho que sem apoio a gente até chega, mas é muito mais difícil, é muito mais dolorido. E no meu caso, como eu sou uma pessoa extremamente insegura e eu duvido de tudo o tempo inteiro, inclusive dos sinais que o universo me joga, eu não teria feito. E aí, talvez, hoje eu estaria infeliz naquilo que eu tava fazendo antes, porque eu já tava, sabe? Eu cheguei num ponto que eu ia pro trabalho chorando, porque eu não achava saudável ter que acordar às 5 da manhã pra voltar pra casa às 11 da noite e, tipo, no final do mês ter, sei lá, talvez um salário, não, sabe? Não é saudável. Não é. E aí... Eu tava conversando com um amigo meu, o Léo, não sei se você lembra dele, e ele arrumou ele é também de educação física, e ele arrumou uma academia pra ele, porque ele mudou de cidade. E aí, pelo jeito, ele trabalha de 3 da tarde às 11 da noite nessa academia, e sábado, e domingo às vezes, tá? Ou seja, 7 dias na semana. Aí, beleza, tudo bem, ele tem a parte da manhã, mas ele mora numa cidade grande, então ele vai chegar em casa por volta de meia-noite. Até você tomar banho, não sei o quê, comer, dormir, 1 da manhã. Pra você, 3 horas, ter que estar lá. Você só tem amanhã pra fazer sua vida. Porque o resto você não vive, você não tem vida, entende? Era o meu resumo. E eu nem morava numa cidade grande, assim. Mas eu trabalhava em 3 cidades diferentes, que eram pertinho, assim. Então, eu trabalhava na minha cidade, aí eu atendi uma cidade vizinha, Riachão, e atendi uma outra cidade, Luiz Eduardo. O pior trecho era esse, era, tipo, da minha cidade até Luiz Eduardo, porque eram 90 quilômetros, mas não dava pra fazer em menos de 2 horas, porque é uma cidade que tem muita fazenda, é uma região muito agrícola. Então, sempre tinha muito caminhão, muita carreta, não é pista duplicada, enfim. Sempre tem um acidente lá, volta e meia, então, imagina, às vezes eu chegava em casa 11 horas, e aí eu ia, enfim,
fazer tudo que eu tinha que fazer pro dia seguinte, comer, organizar toda a minha agenda. No outro dia, 4h30, eu tava em pé. Cara, Pra poder fazer tudo não de dá. novo. Vou te falar uma coisa, não me priva de sono. Eu tava tendo um problema de insônia ultimamente por, enfim, questões de remédio que eu precisei voltar a tomar, mas, cara, nada me deixa mais incomodada do que não dormir, entende? Aquilo começa a me pegar de um jeito, por quê? Porque eu lembro justamente da época da escola, da época que eu trabalhava de manhã e de tarde, eu fazia faculdade à noite, então eu só conseguia chegar em casa 11 e pouca, e aí eu ia comer e tal, enfim, dormir meia-noite, e eu tinha que estar acordada às 5 da manhã. Toda vez que eu lembro disso, eu arrepio e fico nervosa de novo. Eu juro. E eu tava lendo sobre isso, acho que num livro, eu não lembro qual livro, mas esse dia eu tava lendo um livro, e nesse livro eu tava falando que não existe como você... Que a gente fica achando, não dormi bem essa noite, não tem problema, final de semana eu compenso. Não existe como compensar o sono. É um livro que fala sobre coisas biológicas, assim, sobre como funciona o corpo. E eu fiquei assim... Aí eu parei e fiz uma conta. Se eu gastei 4 anos da minha vida fazendo isso todo santo dia, quantas horas eu acumulei perdidas, assim? Eu vou passar o resto da minha vida pra compensar. O sono, ele já muda se você dorme depois da meia-noite. Cara... E eu descobri isso com uma nutricionista. Ela virou pra mim, ela falou, mas você tem que dormir hoje e acordar amanhã. Você não pode dormir amanhã e acordar amanhã. Aí eu, mas meu corpo nem sabe. Que besteira, ele não tem relógio. Mas a conta vem. Círculo... Como é que fala isso? Circadiano. Isso, até meu psiquiatra estava falando isso esses dias. Ele falou, Elisa, você está simplesmente passando por cima dele. Porque assim, que é isso? A gente tem que ter noção de que algumas coisas, gente, sério mesmo, são básicas, assim, são biológicas. É você se expor a uma situação insalubre por conta de aquela frase famosa que eu tenho tatuada no pulso. A troco de quê? A troco de quê? O Léo que eu tava falando agora, tá trabalhando lá, ele ganha, assim, muito pouco, mínimo. E não, eu vou dizer, não tem como você ter uma vida paralela só na parte da manhã e todo o resto você passa trabalhando. Porque, por exemplo, a gente que é mulher, um dia você pretende ter filhos? Como? Entende? Eu penso isso hoje. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 27. Então, exatamente, é a hora que a gente começa a ter esse pensamento. Eu fico sempre pensando assim, um dia eu parei e pensei, eu olhei pra minha agenda e falei, onde cabe uma criança? E até ano passado eu nem namorava, porque não tinha tempo, você entende? Esse ano já namorei, já casei de uma vez. Mas assim, entendeu? Vamos voltar atrás. Mas não tinha onde caber uma pessoa na minha vida, porque eu comia o trabalho, almoçava o trabalho, eu acordava o trabalho, dormia o trabalho, não existia outra parte da minha vida. E como é que eu vou ter... quando eu chegar, eu também li sobre isso ontem até, na aula de inglês que eu tava dando pra Jordana, que eu falei, vou dar aula de inglês pra lembrar como é que é, pra eu não perder a prática. Quarta-feira, eu tava dando uma aula com um texto falando sobre felicidade. E esse texto é uma pesquisa que afirma que as pessoas elas ficam menos felizes conforme o tempo passa, porém mais satisfeitas, porque é como se fosse a sua empolgação diminui, mas você também para de se revoltar com as coisas assim, não tem mais tanto ímpeto de brigar. Porém, a partir dos 60 anos, a sua felicidade também diminui. Por quê? Que bom! Nossa! Mas aqui que é o ponto, por quê? Porque você passou... Minha teoria, tá? E aí já não estava escrito na pesquisa mais, vozes da minha cabeça. Mas aí minha ideia é, vê se você concorda. Eu imagino que seja porque você passou a sua vida inteira esperando aquele momento que você ia viver. E quando você tá com 60 anos, você que não é um profissional de educação física como a Andressa... Se você for um sedentário como eu, você já não tem articulações que te permitem abaixar sozinho, você já não tem capacidade de andar muito tempo, você já não dorme, porque você passou a vida inteira sem dormir e você não consegue mais, literalmente. Você já não tem mobilidade. Gente, olha como que isso é uma coisa catastrófica. Não à toa, o maior índice de depressão é na melhor idade, né? Quando a galera vai chegando ali nos 65 mais, principalmente hoje, que a gente tem uma mente muito ativa e um corpo não tão ativo assim. Então,
às vezes a pessoa chega lá com seus 70, 80 anos, conseguindo pensar em muita coisa. Eu vejo meu avô tem 80 anos e ele faz coisas assim que eu com quase 30 falo, meu Deus, já estou cansada. Mas, ao mesmo tempo, o corpo já não responde mais do jeito que a mente dele responde. E aí começa a ter problema de velho caindo do telhado, como meu avô também, os dois caíram. Velho caiu do telhado, velho caiu do não sei o quê. Porque literalmente, gente, por mais que seja, inclusive meu avô é uma pessoa assim, exemplo de saudável, juro pra vocês. Ele é extremamente saudável. O homem faz caminhada todo santo dia, desde que eu me conheço por gente, desde bem antes. Ele anda pra tudo quanto é lado, ele faz. Ele promove viagem com idosos, o encontro da felicidade. Você imagina ele por conta de 63 idosos, minha querida, porque trabalhar com idoso não é fácil. E ele, tipo, ele é muito saudável, sabe? Ele é assim, você conversa com ele, ele tá normal, assim, como se tivesse 40. O mais saudável de todos os irmãos dele. Independente disso, ele tem limitações porque biologicamente não tem como ele aguentar. Então ele foi cismar de subir no telhado e ele caiu e quebrou e rompeu o ligamento do ombro. E foi um problema que ele teve que lidar por 3 anos. Ele fez cirurgia, fisioterapia, o negócio inteiro e continuou tendo que lidar. Por quê? Porque não dá mais. Então, você que tá me ouvindo agora, presta atenção no que eu tô te dizendo. Primeiro, não tem como você compensar sono. Segundo, não tem como você compensar vida. Ponto final. Então, existe uma frase da famosa pensadora contemporânea Pablo Vittar que diz assim: melhor se arrepender do que passar vontade. Vocês já pararam pra pensar que aquilo que a gente se arrepende na vida é do que a gente não fez? Meu Deus. Eu falo, eu fiz várias coisas já que eu não esperava ter feito, mas eu volto e penso, pô, se isso aqui tivesse acontecido antes, que também é um tiro no escuro, tá? Porque não quer dizer que se você tivesse feito antes, você teria um resultado diferente. A gente não sabe, mas é sempre ali que mora a dúvida. E se? Então... E te corrói, e com o tempo você vai ficando. E aí vamos pensar, você tá idoso ali, 60, 70 anos, você tem tempo, né? Porque se aposentou, você tem dinheiro, mas você não tem vida, você não tem vontade de fazer mais, o seu corpo não aguenta fazer mais, você não tem muitas... você deixou para trás muita coisa que agora não dá tempo mais de fazer. Então eu penso muito isso com relação aos filhos, como eu estava dizendo, porque a gente sempre fica esperando o momento perfeito para todas as coisas. Quando eu tiver com a casa perfeita e o carro perfeito e as condições e não sei o que, eu vou ter filho. Um dia eu perguntei para minha tia, eu falei, tia, minha tia já namorava com meu tio há tipo assim uns 15 anos, quando eles casaram de fato e tiveram minha prima. E aí eu falei, ela foi planejada? Ela falou, não, se fosse planejar não ia fazer. Aí eu falei, mas assim, você se arrepende? Ou como é que é a sua sensação com relação a isso? Ela falou, Elisa, se eu fosse planejar, eu não teria feito. E é a melhor coisa que aconteceu, mas eu não ia fazer, entende? Porque vazou o plot twist aí da minha vida. É o plot. A gente fica nessa, né, pra tudo. Não, se eu planejar demais, assim, é claro que a gente não é irresponsável, né? A gente tem que ter organização e planejamento nas coisas que a gente quer, mas até certo ponto, porque eu acho que algumas coisas, elas precisam acontecer até pra gente amadurecer também. Eu acho que é aquele famoso Deus escreve certo por linhas tortas, ele às vezes te coloca numa situação, cara, que você fica, por que eu tô sofrendo isso? Pra você crescer, porque sozinho você não ia crescer. Aí assim, ela te puxa. A gente não está aqui falando pra sair fazendo filho adoidado, não é esse o objetivo. Não é o ponto. Mas quando a gente pensa demais, a gente não executa. Pensar demais, a gente vai abrir a caixinha do se der errado. Eu tenho muito isso dentro de mim. Eu planejo 10 cenários que podem dar errado, mas eu não planejo um que pode dar certo. Então, se der errado, tá pronto. Eu sei o que vou fazer. E mas se der certo, você fica assim, e agora? O que eu preciso fazer? O que eu faço agora? E agora? E qual é o próximo ponto? Não tô entendendo. E meu pai falava muito isso. Eu acho que eu tenho uma irmã mais nova, né? 4 anos mais nova que eu. E meu pai fala, até hoje, se eu tivesse escolhido o pior momento financeiro pra eu ter filhos, eu não teria acertado igual eu acertei quando eu tive você e sua irmã. E tamo aqui. Minha irmã tá formada, eu tô formada, cada um trabalhando, seguindo, fazendo a sua vida, sabe? Dentro das possibilidades. Foi fácil, eu tenho certeza que não foi. Meus pais tiveram que abrir mão de muita coisa, tiveram de abdicar muita coisa, mas eu olho
para um cenário onde eu tive acesso a coisas. Talvez eu não tive aquilo que eu queria ter, mas eu tive aquilo que eu precisava ter, sabe? Sim, essa frase. É o suficiente, é o suficiente. Então, hoje, quando eu penso em ter filhos, é lógico que eu quero poder ter uma condição onde eu vou poder dar um ensino legal para o meu filho, onde ele vai poder ter oportunidades e situações que a gente sabe que vem de um certo privilégio, que não é todo mundo que tem acesso. Mas, às vezes, tudo que a pessoa precisa é aquilo que ela precisa, não é aquilo que ela quer. E eu demorei para entender isso. E esse assunto nem é sobre ter filhos em si. É sobre correr atrás do seu futuro, sabe por quê? Eu converso diariamente com professoras, na maioria das vezes, que mandam mensagem para mim no direct e falam: cara, meu sonho é correr atrás disso, é ser autônoma, não sei o quê. Eu sei que eu tô desperdiçada onde eu trabalho, eu sei que isso aqui não faz sentido, mas eu tenho filho para criar, ou mais eu quero não sei o quê, mais e aí eu vou conversando, tentando fazer a pessoa sair da inércia até que chega um dia, e eu juro por Deus que isso já aconteceu mais de 30 vezes. Chega um dia que ela manda mensagem e fala: fui demitida. E nesse dia, ela se mexe. E é o que eu tô dizendo. Às vezes o universo tá te preparando uma coisa. Você não quer. Igual a Andressa. Não. Eu vou ignorar esse sinal, mais esse. Só que aí ele vai e te força. O que tem que acontecer na sua vida não adianta, vai acontecer. O Diego, eu tava correndo dele, eu falo disso sempre. O Diego era amigo do meu irmão, 3 anos mais novo que eu. Eu falo: pelo amor de Deus, garoto, quem é você? Eu vou namorar um novinho. Eu vou ficar com um novinho na vida de orgulho, né? E aí o Diego insistia todo dia, eu ficava: ai, nossa, nada a ver. Nem lembrava que o Diego existia. Um belo dia, eu fui ao teatro, o Diego estava lá, estamos juntos até hoje. Eu não sei nem como é que isso aconteceu. Mas aí, o que acontece? O que tem que acontecer, acontece, não adianta. E toda vez eu pergunto pra ele tá aqui, ele não vai me deixar mentir. Toda vez eu pergunto pra ele, eu falo assim: por que você cismou comigo? E ele fala: cara, eu cismei. No dia que eu olhei pra você, eu falei que era você e pronto, e era isso. E é engraçado porque eu também tinha pensado isso e ignorei. Porque ele era novo, porque ele era amigo do meu irmão, eu fiquei assim: não, para com isso, doida. Mas eu também tive essa sensação. Então, assim, eu acho que se você sente que você é uma pessoa que de fato tá desperdiçada nesse lugar que você trabalha, porque, igual a Andressa falou, às vezes você pode entregar mais, mas a metodologia não te permite, então você fica naquela saia justa ali nas suas aulas. Ou às vezes você pensa: cara, eu valho muito mais que R$9 a hora. Ou, cara, eu entrego uma coisa, todo mundo fala pra mim que eu sou muito boa, mas esse lugar aqui não me valoriza. Às vezes você sabe que tá desperdiçado, mas o seu medo de correr atrás de uma coisa melhor tá te travando, não tá deixando você crescer, você vai passar o resto da sua vida assim. Você vai passar o resto da sua vida vivendo uma ideia. E a gente também falou disso antes de começar o Pod Teacher, que eu acho que é um ponto importante a mencionar. Ideia sem execução é só uma ideia. Não adianta você querer se apropriar de uma ideia. Porque a Andressa falou: eu tive 1 milhão de ideias, todas ficaram guardadas, eu esperei o momento perfeito para botar, para agir, para que elas funcionassem. E aí, quando eu fui fazer, todo mundo já tinha feito. Eu tenho uma pasta aqui com várias coisas em andamento que eu falei: ai, ainda não tá bom. Sendo que eu poderia simplesmente liberar e falar: vamos lá, sabe? Eu ainda quero voltar, eu quero pegar isso aqui e só colocar, só mostrar, assim. Não sei nem se eu pretendo vender, mas é só pra olhar para aquilo e falar: beleza, eu não desperdicei meu tempo, porque foi um tempo fazendo aquilo. E ali tem alguma coisa que pode ajudar alguém, sabe? Hoje eu tenho outros projetos, mas tá ali. E ele vai voltar. Nem que seja pra eu colocar e falar: tá vendo isso aqui, gente? Tem 35 bilhões de anos, mas pode usar, tá bom. Eu falei, o Diego agora tá trabalhando comigo e tá me ajudando com a parte do tráfego, essas coisas assim, que é anúncio. Por quê? Porque números, meus queridos, não é a minha praia. Não adianta, eu não sei lidar, especialmente quando é uma questão de análise de dados, assim. Eu sou muito boa de analisar pessoas, dados não. Então, ficou com ele essa parte. Ele já é programador, já mexe com computador, mesmo pra mim é a mesma coisa. Aí, se ele ouvir isso, ele vai me xingar. Mas aí, qual que é a ideia aqui? Igual aqui em casa, igualzinho. O seu também é programador? Não, mas é da parte da TI, e aí tá todo mundo igual, é isso aí.
A minha Ele, avó então tá. Professor é tudo igual, então também, daí eu... Aí é mexeu no ego. A minha avó perguntou se devia conserta o computador. Aí ele, é quase isso. É quase isso que eu faço. Mas qual que é a questão aqui? O Diego tá fazendo. Cara, eu te falei, né, antes de começar o episódio. Gente, em 7 dias, nos últimos 7 dias, eu vendi 198 produtos. 198. Porque eu fiz uma imersão, claro, 150 foi só da imersão. Mas eu juro pra vocês que eu não citei alguns dos produtos que venderam. E não tem esse link, nem na minha bio, nem em nada. A pessoa adivinhou e comprou. E até foi engraçado que eu, antes de começar o Pod Teacher, eu tava olhando as aplicações da mentoria e aí tinha umas pessoas que elas citaram os outros cursos que eu falei do curso uma vez, eu fiz um lançamento, eu nunca mais falei do curso, e a pessoa falou assim, eu vi o Sala dos Teachers ali, eu tava querendo entrar, que não sei o que, e eu tô assim, onde que você viu isso? Como que você ficou sabendo disso? E essas vendas caíram sem eu ter essa noção. Então, uma coisa que eu ando percebendo muito, que pode ser um insight muito bom pra vocês, e pra você também, Andressa, é que às vezes a gente tá no momento e a pessoa não. Igual você que me seguiu muito tempo e só entrou na formação esse ano, às vezes a gente pensa, eu lancei esse produto, ninguém comprou, ou poucas pessoas compraram, acho que é um produto flopado, vou pro próximo produto. Não. Às vezes aquele produto só não tava no momento da pessoa, mas pode ser que vai chegar o momento dela. Eu passei por isso agora. Eu tô passando por isso essa semana. Que eu fiz um projeto e desenvolvi um curso. Falei, vamos lá, vou fazer. E acabou que não deu certo. Aí eu, beleza, agora eu pego ele e aí eu jogo ele no fundo da gaveta? Não, agora eu vou trabalhar ele e vou talvez procurar, mas isso aí também, né, formação, a gente viu lá. Se eu não tivesse feito, talvez eu teria feito isso, de botar no fundo da gaveta e falar, beleza, eu sou um fracasso, vamos procurar outra coisa para fracassar. Seria mais ou menos assim, né, o meu drama, o meu ascendente em câncer faria isso por mim. Mas eu olhei e falei, não, beleza, talvez dessa forma não atingir o público que eu gostaria de ter atingido, então eu vou procurar e agora eu vou fazer o lançamento de outra forma. Eu vou desenvolver esse produto e vou fazer a entrega dessa forma. Pode ser que não, aí, né, eu volto pra contar se deu certo depois. Que agora adoro ajustar isso. Na verdade, assim, eu vou voltar pra dizer se deu certo, não. Eu vou voltar pra dizer como deu certo, porque vai dar. Excelente, é isso que eu gosto. Eu acho que a gente tem que pensar com mais carinho para as coisas que a gente faz e em vez de virar e falar assim, não, essas coisas elas, como que eu vou dizer? Teve uma vez que alguém falou essa palavra para mim, agora eu esqueci qual que é, mas ela falou num sentido, foi uma aluna minha e ela falou assim, isso aqui não presta não, mais ou menos assim. Tipo, ela tinha feito um produto e depois ela lançou, não deu certo. Ela, isso aqui não presta, isso aqui, tipo, como se fosse, não vale nada. E eu fiquei assim, cara, vale muito. Às vezes a pessoa só não viu o que é. Aí eu fui olhar os pormenores do trabalho e ela simplesmente ofereceu para 3 pessoas. As 3 pessoas falaram não e pronto. O produto não serve, não presta. Nossa, eu entendo. Vamos fazer um alinhamento de expectativas aqui, gente. Vocês que estão me ouvindo. Quando eu falo pra você, presta atenção em número. Quando eu falo pra você que eu fiz 198 vendas, eu ofertei pra 3.500 pessoas. E aí eu fiz 198 vendas. Se você ofertou pra 3 pessoas e elas falaram não, é porque seu número era minúsculo. E aí você não conseguiu ter um resultado tão grande. Ou porque você ofereceu para as pessoas erradas. Sim. Nem todo mundo é seu cliente. Eu dentro da formação, eu já tinha essa ideia, porque meu pai trabalhou com vendas muitos anos. Então, eu via muita coisa, né? E aí, eu já tinha na minha cabeça de, beleza, eu sei que eu não vou atender todas as pessoas do universo que precisam aprender a falar inglês. Dessas pessoas que precisam, eu quero um público assim, assim, assado. E aí, eu alcancei todo aquele processo de persona, ir atrás, e aí você começa a entender. Porque antes eu tinha uma questão assim, mas tem professores aí que tem, tipo, 1 milhão de seguidores, que eu não vou. E aí ele vende o curso a R$150. 39, esses dias passou pra mim. Tinha acesso a 24 horas por dia, tá? Não sei nem como é que essa pessoa dorme. Era aula todos os dias, ao vivo, com professores nativos, R$39. Vitalício. Assim, era cada absurdo em cima do outro que eu ficava. Eu preferi não descobrir como é que era. Só que você também precisa lembrar que você precisa conscientizar a sua pessoinha, porque eu sei que um curso de
R$ 150 por mês não vai transformar o meu aluno fluente em 6 meses. E se vocês estão comprando o curso de R$ 150 por mês com a promessa de fico fluente em 3 meses, corre, porque é tóxico, gente. É irreal, e é mesmo. Porque eu já vi lá dentro. E hoje, eu tenho alunos que saíram e falaram, mas é que tem um curso assim assado e eu vou falar em 6 meses. 6 meses se passaram e esse aluno voltou com o mesmo nível que eu tinha passado lá atrás pra ele. E aí agora ele olhou e falou, beleza. Agora que você Acho que me equivoquei. 6 meses do tempo que você podia, né, não ter perdido. E aí um curso que vira, no caso, né, era 150, vira muito mais caro, porque agora você vai ter que pagar 150 mais o restante que você precisa pagar para aprender, porque você não aprendeu lá atrás. Porque você tentou um atalho, né? A verdade é essa. As pessoas tentam atalhos e eu vou falar muito sincera para você também. Educação, como eu sempre digo, é o maior valor na casa dos meus pais, então a gente sempre encarou como investimento e nunca como gasto. Mas ainda assim a gente nunca teve dinheiro, então a gente tinha que comprar o mais barato que a gente conseguisse para a gente conseguir ter resultado com ele e poder comprar um outro. E sempre foi assim, uma escadinha. Só que eu sempre tive claro para mim que eu tenho que esperar daquilo o preço que aquilo custa. E em muitos momentos eu vejo os dois lados no professor. Ele quer vender um curso barato demais e entregar muito e se sente péssimo que não está entregando o suficiente, sendo que, seu custo custou R$ 200, entendeu? Isso não paga nenhuma mensalidade. Ao mesmo tempo, ele quer comprar cursos de R$ 200 que vão resolver a vida dele inteira em 5 dias. E não faz sentido, de novo, não faz sentido alinhamento de expectativas. Eu anotei umas coisas aqui pra gente falar que eu acho importante, quer ver? Aqui. Isso aqui é muito relevante. Você falou agora aí sobre... Você sabe que você não vai conseguir. Todos os alunos do mundo não são todos os alunos que foram feitos para você. E você falou também que quando você trabalhava na escola, alguns alunos não estavam interessados em aprender, ficavam atrapalhando outros, e aquilo desmotiva a gente. Vou te contar o que está acontecendo do meu ponto ao contrário. Eu sou a aluna. Eu tô fazendo personal porque eu sou sedentária, eu quero me mover, quero fazer coisas, mas sinceramente, Andressa, o meu objetivo é me mexer, é começar. Eu não quero ficar magra em 30 dias, eu não quero perder 50 quilos em 2 meses, não é a minha intenção. A minha intenção de verdade é não ter dor no joelho, é me mexer mais, é gostar de me mexer, é fazer uma coisa ali por mim. Só que qualidade de vida, né? Sim, eu realmente estou buscando isso. Eu não estou buscando emagrecer a todo custo. O emagrecimento tá vindo, mas não é o meu foco. E aí, eu tô fazendo com calma pela primeira vez na minha vida inteira. Não tô desesperada para emagrecer, porque não é o meu objetivo, mas é o da minha professora. E ela quer me empurrar a goela abaixo. Então, eu tava indo certinho, bonitinha. Fui na segunda-feira. Terça-feira eu fui com ela. Quarta-feira eu não fui. Quinta-feira eu encontrei com ela. Você não veio ontem? O mínimo que você tem que vir. Assim não tá suficiente. Eu toda feliz indo contar que eu fui na Nutri, que eu emagreci, e que eu ganhei massa, e que não sei o que. Ela, não tá suficiente. Você não tá fazendo o que você tem que fazer. Não, assim não vai dar. Não. Você vai ter que vir mais vezes. E toda vez que eu vou... desmotivação. Toda vez que eu vou, ela me repreende. Toda vez que eu vou, ela fala que eu tinha que estar indo mais. Toda vez que eu vou, ela fala que eu tinha que estar fazendo mais. Eu me sinto um lixo quando eu vou. Eu me sinto um lixo. Eu não quero mais fazer. E isso traumatiza a pessoa. E eu tava pensando isso sobre professores, eu tava até conversando com a Tamires, porque a Tamires também tem um contato direto, né, com os alunos, até mais próximo do que eu. E ela tava dizendo que muitas pessoas não sabem conversar, que é o mínimo. E elas ficam tristes que não tem aluno, ou não entendem onde é que tá o erro delas, e o erro delas elas não sabem falar. Elas são grossas. Sim. Elas falam eu também tenho esse problema, tô tentando consertar, porque eu sei que às vezes eu sou ríspida demais, eu tô tentando, assim, segurar a minha fala, falar da forma mais educada e dócil possível, mas eu acho que a gente saber tratar o aluno da forma mais, como eu vou dizer, carinho e mais humano, sabe? Então, às vezes... O que é óbvio pra você pode não ser óbvio pro outro. Meu pai sempre falava isso, o óbvio precisa ser dito. O Diego fala que precisa ser gritado. Gritar pode soar muito agressivo, né? Mas... Ele fala, não, Elisa, dizer não tá funcionando, tem que gritar. Essa semana, eu tinha mandado uma mensagem pra pessoa, a pessoa entrou em contato. Oi, quero mais informações. Assim,
Aí eu, do quê? Né? Tipo, oi, tudo bem? Mas é difícil, e principalmente quando você já tá numa rotina muito acelerada, então você tem que lembrar que aquela pessoa não tá na sua rotina. Enfim, e aí eu mandei, ela me falou, eu queria desse curso aqui. Aí eu fui, mandei todas as informações, e ela começou a me perguntar o que eu tinha mandado. Aí ela, tá, mas quanto é? E tava na mensagem. Mas onde que compra? E tava na mensagem. E quantas são as aulas? E também tava lá na mensagem. Então a pessoa também não leu. Mas isso não me dá o direito de ser grossa, enfim. Me faz pensar que, tipo, pô, será que esse perfil de aluno é um aluno que realmente está interessado? Ou é um aluno que... Eu já tive alunos, por exemplo, que insistiram para eu dar aula, e peguei os alunos, e o aluno assistia a aula pelo celular, o celular virado a tela assim para cima, então eu via o teto da casa do aluno, e ele deitado na cama. Então, assim, esse aluno, ele não vai aprender e ele vai virar e falar assim, que o professor é ruim. Porque o problema nunca é ele, tá? Então você começa a ter um pouco mais de zelo com quem que você vai trazer, com que tipo, o bom da conversa, né, dessa entrevista, eu queria mais informações, é que você começa a direcionar. E eu sempre falo pro aluno, eu já tive alunos que chegaram para mim e falaram assim, eu quero esse curso. E era tipo o curso mais caro, que era coisa assim de R$900 por mês. Só que é um curso que demanda uma dedicação. E aí eu falo, quando o aluno demonstra interesse por esse curso, eu preciso saber com ele para quê? Por que você quer esse curso? Porque ele é um curso assim, assim, assado. E aí eu vou te falar que de todos os alunos que chegaram querendo esse curso, que já foram, sei lá, uns 10, eu matriculei nesse curso. Porque eu sabia que ele ia fazer. Os demais não iam fazer. E eu matriculei eles em outras coisas. Eu acho que para você é melhor isso aqui agora. Talvez isso não. Vamos ajustar? E o aluno, vamos. Lógico, ele tem que estar aberto também. Porque se a pessoa chega e fala, eu quero isso, eu quero e você vai me dar, aí você tem que saber falar. Então eu não vou poder te ajudar, porque isso vai virar uma dor de cabeça enorme para você. A Jordana falou disso também. Pelo amor de Deus, não enfie esse aluno a todo custo. Eu falei isso, sabe onde? Sobre a mentoria. Eu só faço mentoria com aplicação. Não faço mentoria, toma o link e compra. Porque eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei se faz sentido ter ela na turma. Eu não sei se ela vai se dedicar. Eu não sei como é que vai ser o comportamento dela com os colegas. E algumas das pessoas, a Alanis, que é do meu time comercial, mandou mensagem pro pessoal. E algumas ela foi sondar a respeito da mentoria. Só pela forma como a pessoa respondeu, eu falei, exclui, que eu não quero aluno na minha turma. Gente soberba, gente arrogante. Nem todo mundo tem esse feeling, sabe? Eu, por exemplo, eu adoraria fazer, mas eu não me inscrevi, por quê? Eu sei que eu não vou ter o tempo disponível para me dedicar para aquilo agora. E não adianta. Não é o momento pra mim. Não vai fazer. Por quê? Porque você vai lá e não vai ter resultado. Você não vai ter resultado e eu vou ficar frustrada e você também. Eu me comprometo muito com os meus alunos. Então eu escrevi. Só se inscreve se você vai fazer. Se você não for fazer e for terceirizar a responsabilidade para mim, não se inscreve. Porque não vai... Eu não quero esse tipo de aluno. E eu fiz um post ontem, que foi um post muito importante, porque uma vez eu já tinha feito esse post, eu achei que ninguém ligou, e aí essa semana eu tava conversando com umas alunas e uma menina disse, eu só entrei por causa daquele post. E eu falei, ok, vou refazer o post. E o post tá dizendo assim, seja o tipo de aluno que você quer atrair. E esse post me marca por quê? Justamente por conta disso, sabe? É professor que não lê o negócio e veio reclamar, que não faz o negócio e reclama que não teve resultado, que quer ficar pedindo, chorando 1 milhão de desconto, mas não quer que façam isso com o dele. É a gente esperar do outro uma coisa que a gente não vai fazer. E eu vou falar a verdade para você que tá me ouvindo agora, você goste ou não, você só atrai alunos iguais a você. Então, se você é uma pessoa sugadora, que passa por cima dos outros, que trata de qualquer jeito, que quer tudo o seu jeito, da melhor forma, você quer tirar vantagem, é esse tipo de aluno que você vai ter. Ao mesmo tempo, se você for uma pessoa que entrega o que deveria, que estuda muito, que se dedica e que mostra que tá fazendo isso, porque os alunos, eles são nossos espelhos pelo exemplo. Você tem que mostrar o quanto você se dedica ao seu trabalho, o quanto aquilo é importante, o quanto aquilo é sério, é esse tipo de aluno que você vai atrair também. Então, eu tenho, assim, muita sorte, mas também eu sei que é muita construção de ter só alunos alinhados comigo. Porque os alunos que não são alinhados, eu mesma falo, olha, não faz sentido, é melhor você não estar aqui, porque não vai ter o resultado que você quer. E eu acho que isso é você ser um bom profissional, não importa a área que você seja. Porque você tá olhando o resultado ou você tá olhando o dinheiro? Porque dinheiro... último ponto, dinheiro a todo custo. É um custo muito alto, Andressa. Sim.
Quando eu tô recebendo muita mensagem ultimamente, até falei sobre isso também nos stories, de pessoas reclamando de mentorias, que tem 100 pessoas na turma, que ninguém tá nem aí. Na aplicação da mentoria que eu fiz, eu perguntei, você já fez alguma mentoria? Como foi a experiência? Qual foi a parte ruim e a parte boa? Pra eu ter uma noção, né, de como é que a pessoa se sentiu. E todas as reclamações eram iguais. Era uma mentoria com 100 pessoas, o mentor mesmo nem aparecia, não mandava nada, não tava nem aí, que não sei o quê. Essa pessoa é dinheiro a todo custo que ela tá buscando. Porém, pode dar certo no começo. Pode ser que ela enche 100 vagas, pode ser que ela tenha um monte de gente. Mas vai dar certo até quanto tempo? Alguém vai comprar dela de novo? O melhor do processo é quando ele é lento e bem construído. A gente quer tudo para amanhã. Porque daí o resultado ele vem. Hoje, você lança um curso, você tem 200 pessoas inscritas. Mas o primeiro curso que você lançou, você não tinha 200 pessoas inscritas. Não. O primeiro curso que eu lancei, eu vendi zeros. Aí eu, que bom. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer disso aqui. Por quê? Se não foi desse jeito, é porque não chegou na pessoa que precisava chegar. Porque a pessoa vai comprar um dia, alguém vai comprar, alguém precisa daquilo, porque experiência, enfim, você sabe que tem. Só que eu sei que quando uma pessoa entra no meu curso, eu peguei agora, inclusive, uns feedbacks de umas pessoas que fizeram o curso comigo e finalizaram o curso e me mandaram feedback e falaram: meu Deus, eu fiquei triste que acabou, eu queria... E a pessoa saiu falando inglês e ela virou pra mim: fiquei triste, teacher, eu queria mais aula. Me dá mais aula. E eu falei: mas agora você não precisa mais de mim. Agora você vai construir o seu caminho e tá aqui o que você precisa fazer, sabe? E aí, a pessoa chegar pra mim e falar isso é que eu entendi que o meu processo está sendo construído. E ele é lento. Então, hoje, uma pessoa que sai da minha aula e finaliza o curso e fala: meu Deus, que bom. Foi um dos melhores cursos de inglês que eu já fiz na minha vida. Eu agora sei falar inglês. Hoje foi 1, amanhã pode ser 2. E aí, esses 2 viram 4... e viram 8, só que demora, não é amanhã, não vai ser amanhã, porque precisa ser lento. Eu até já tinha feito um curso de uma pessoa que ensinava a vender, eu achava que o problema era a venda. E lá dentro do curso eu descobri que ela vendia mentira, tipo, real, assim, não era nem dupla interpretação, era mentira, porque... Primeiro, ninguém tem aquela rotina, que no caso ela tem. Ninguém assim, né? Pessoas que trabalham. 90% da população brasileira não tem aquela rotina de acordei às 10, fui pra academia às 11, aí voltei, fui pra minha massagem. Agora eu vou fazer uns stories aqui, vou publicar um post bonito no meu Instagram, no feed. Não, quando você acordou pra ir pra sua academia, eu já dei 2 aulas. Já não dá, sabe? Eu tinha muito isso com esses livros de autoajuda que eu tive que tomar muito cuidado. Tipo, o Milagre da Manhã, de acorde às 3 da manhã, medite até às 5. Eu chegava em casa às 11 horas da noite e eu tinha que acordar para estar trabalhando 4:30 da manhã. Como que eu vou acordar e fazer a meditação de 1 hora? Mas eu me sentia mal porque eu via gente no meu meio fazendo e eu não conseguia fazer. Então, eu precisei primeiro entender a minha realidade para poder entender o meu público, para entender o que eu preciso fazer. Hoje, eu ainda trabalho em escolas. Eu ainda preciso estar dentro da escola, mas por uma questão de conexões, de networking. Eu me mudei para uma cidade também onde ninguém me conhecia e é uma capital, então é muito mais complicado você se inserir ali no meio. É mais difícil do que uma cidade que, meu Deus, inclusive meus primeiros clientes foram da minha cidade. Quando eu falei, e a galera, voltei aulas particulares, inglês online, choveu gente nos meus stories falando: meu Deus, você voltou a dar aula, pelo amor de Deus. Só que todos da minha cidade, porque eu morei lá há muitos anos, todo mundo me conhece, enfim. Então, eu optei por ir para a escola até para fazer... Eu gosto muito de estar com pessoas. Então, fiz a minha conexão e eu acho isso importante. Mas é óbvio que quando a gente pensa a longo prazo, a gente estava falando até de filhos, eu não posso ter uma rotina que começa às 6 da manhã e termina às 10 da noite, pensando em colocar uma criança, porque quem é que vai cuidar dessa criança? Quem é que vai criar essa criança? Eu vou deixar ela numa creche e aí, sabe? Então, eu acho que quando a gente se compara com as pessoas, a gente tem que começar a pensar nesses poréns. Beleza, de vida bonita, né, menina? Mas como é que eu faço isso aí na prática mesmo? Tipo assim, como é que eu vou arrumar o tempo e o dinheiro para massagem? Onde Foi uma coisa que você falou desses cursos gratuitos do Instagram que você falou. Gente, não
compara o seu palco, o seu backstage com o palco do outro. Às vezes a grama do vizinho só é verde porque ele pinta. Literalmente isso. Sabe? Ele pintou pra te mostrar. Como é que você quer que seja do mesmo tom se o dele foi pintado? Eu demorei, porque eu sempre caía naquela, mas fulano, mas ciclano. E eu tenho amigos do meio da educação também. Então, eu tenho amigos professores de inglês. Hoje, inclusive, eu tenho amigas que a gente se indica. Às vezes, chega um cliente para mim, um aluno que quer fazer aula assim, assado, e não é a minha área. Eu falo, esse inglês que você está procurando, eu tenho uma pessoa melhor para te indicar. A pessoa vai lá e o mesmo acontece, né? Então, eu falo que é a concorrência saudável, né? Que a gente tá ali, mas a gente sabe quem é o nosso público. Então, quando eu via certas coisas acontecerem, eu me sentia mal. Eu ficava do tipo, sabe? Mas por que fulano consegue tanto aluno? Por que fulano... E aí, enfim, quando você vai olhar por trás, você vê que você não precisa passar por aquilo. Porque agora fulano pode ter tanto aluno. Mas essa pessoa vai ter uma rotina que você está trabalhando agora para não ter. Exatamente. Andressa, esse é o ponto. Eu quero, na verdade, finalizar o Pod Teacher com uma só ideia. Na verdade, antes de tudo, eu quero te perguntar, você se arrependeu de ter gastado os 3 mil com a formação? Não. Inclusive, eu queria entrar mais vezes. Eu falei, meu Deus, eu já assisti o curso inteiro uma vez e agora eu tô reassistindo, né? Porque toda vez que eu penso em um produto, eu vou lá fazer todo o processo. Então, pra mim, não. Apenas não. Foi um investimento, assim, foi suado pra pagar, mas valeu cada centavo. Eu tô começando a colher agora. E eu tenho certeza que é só um pedacinho. É minúsculo, porque o que você aprende... Aprendizado, né? O que você aprende ali, quando bem aplicado e levado para sua realidade também, porque não é tudo que vai funcionar para você, não é porque funciona para seu colega. Princípio do emagrecimento, né? Não é porque funcionou para fulano, vai funcionar para ciclano. Para mim foi, assim, foi um investimento. Ele foi mais caro que a minha primeira pós, mas ele entregou muito mais que a minha primeira pós. A gente tá falando de uma pós-graduação, sabe? Eu até falo pro meu marido, eu fiz já outra pós-graduação que foi a formação. Formação pra mim, meu Deus do céu, foi um divisor de águas mesmo, porque você ter noção, eu sou péssima com a parte de contas e como que eu vou precificar minha aula, como que eu vou fazer isso, aquilo ali me ajudou muito. Só aquilo ali já valeu, enfim, qualquer outro curso que eu tinha feito, sabe? Eu fico muito, muito, muito orgulhosa, porque... Nossa, como eu queria que existisse um curso assim. Quando eu comecei, meu sonho era que eu pudesse fazer um curso assim, estudar. Não tinha. Falei, beleza, então eu vou criar. Mas foi uma construção muito longa, porque a primeira turma foi lá em 2021. E aí a última turma foi agora. Depois a gente fez a trilha, né? Que é como se fosse formação 2.0. Porque o acompanhamento deixou de ser a parte mais importante. Ele virou realmente um plus, sabe? E isso é o meu maior orgulho também, que eu consegui condensar todo aquele conteúdo na trilha e fazer esse acompanhamento quinzenal para só dúvidas, porque o curso E é legal, porque às vezes encaixa melhor na rotina das pessoas. Na minha rotina, na época que eu fiz a formação, por exemplo, eu não tinha como ficar assistindo às aulas e fazendo tudo naquele cronograma. Eu fazia, mas sempre era, um pouco depois. E mesmo que eu tentasse colocar, né, na rotina ali, para tentar entregar no prazo certo, às vezes eu não conseguia, por conta da minha realidade. Então... E pra gente não tinha como fazer de outro jeito, porque precisava que todo mundo estivesse no mesmo passo, era muito complicado. Sim. Então o que a gente fez foi transformar o acompanhamento num plus. Você tem aulas de tira dúvidas a cada 15 dias. Você não tem mais a tarefa para fazer, mas você tem tudo ainda mais detalhado para que você não precise, entende? É um curso bem de autonomia mesmo. Mas eu vou encerrar o Pod Teacher. Claro que depois eu vou te perguntar o conselho, mas a pergunta final que fica aqui é: para emagrecer, Andressa, o que eu preciso fazer? Começar. E qual que é a fórmula mágica, assim? Qual remédio que eu tenho que tomar? Vergonha na cara, se eu pudesse te dar um. Não tem fórmula mágica. Não existe. Você precisa começar. E é o processo Biologicamente, mais difícil. qual que é a lógica? Você tem que consumir menos calorias do que você gasta. Do que você gasta. Existe outra forma? Não existe. Eu acho que, assim... Quando uma vez eu emagreci 17 quilos, assim, 4 meses, e eu lembro que todo mundo me perguntava como você fez isso, e na minha cabeça eu ficava assim, como você acha que foi? E eu vou te falar a verdade, todas as pessoas sabem exatamente o que tem que ser feito para emagrecer. Não é porque elas não sabem o que fazer, é
porque elas não fazem. E é a mesma lógica. E não é assim. sobre emagrecimento. Não é sobre emagrecimento, de novo, esse papo não é sobre emagrecimento. É sobre você se colocar em movimento. Você sabe o que você tem que fazer, mas você tá lutando contra isso, procurando atalho. Não, agora eu vou achar esse remedinho que vai emagrecer. Agora eu vou fazer uma lipo, vai tirar todo o meu problema. Agora eu vou fazer um HIIT de um mês, eu vou perder 20 quilos, mês que vem eu ganho 30. Então, assim, gente, para de procurar atalho, para de procurar uma saída fácil. Eu vou dizer para vocês que a minha filosofia de vida desde criança, desde que eu me entendo por gente, e é a mesma filosofia da trilha, da formação e de todos os meus cursos, é uma filosofia pautada em longo prazo. A frase que a Andressa falou: você vai viver mais difícil hoje para que amanhã você viva a vida que você merece. Mas enquanto você ficar tentando achar atalho, jeito mais fácil, jeito mais rápido, jeito mais barato e não sei o que, não vai viver. Não vai. Infelizmente, o seu futuro, você tá sacrificando ele pelas escolhas que você faz hoje. Então, eu tenho uma frase aqui que eu deixo, eu coloco isso e eu vejo todo dia, inclusive tá até no meu Twitter. Eu coloquei lá: abrir mão hoje não quer dizer abrir mão para sempre. É a melhor Mas frase às vezes você não quer abrir mão hoje e você também não vai ter lá na frente. Então, viver é difícil. Meu pai falava isso, cara. Meu pai falava isso desde criança. Eu acho que tem uma passagem da Bíblia que fala sobre as moedas, não é? Uhum. O cara enterrou a moeda e o outro plantou. Meu pai sempre falava sobre você. Ele tem um primo que o irmão da minha avó é o pai dele e a irmã do meu avô é mãe dele. Então, assim, eles são primos dos dois lados. E aí eles foram criados juntos como irmãos e tudo foi muito igual. Só que esse primo, ele teve tudo que ele queria desde criancinha. E meu pai cresceu revoltado com isso, porque meu pai não tinha nada. E aí, as mesmas condições que os pais tinham. E aí, hoje, meu pai vive a vida que ele sempre sonhou e esse primo tá, assim, com situações difíceis, cada vez mais difíceis, e ele sempre precisa de ajuda. E é isso, gente. Não tem como, você não vai viver uma vida fora do normal se você não plantou aquilo ali. Você colhe só o que você plantou. E é isso. Plante hoje, plante várias sementes. Eu falei com o Diego essa semana, eu tô compartilhando com você em primeira mão, que eu até me emociono. Eu tava, quarta-feira da semana passada, eu tava indo desligar o computador, já era 10 da noite, e aí o meu celular fez barulho de venda. Eu pensei, deve ser um curso pequeno. Era a trilha. E aí, essa semana, eu nem sei quem era, menina. E aí, essa semana, eu fui comprar hambúrguer ali com o Diego, que eu tava cansada, e eu falei, vou comer um hambúrguer. Nem gostei do hambúrguer, mas fui lá. Quando eu cheguei, que eu fui olhar no Google Maps, porque eu me perdi, tinha vendido de novo. E eu parei e fiquei assim, é um curso de R$2.000. Eu não falei com ninguém. Ninguém falou com ninguém. Simplesmente a pessoa viu o tanto de valor que eu entrego, clicou no link e comprou o produto. Isso não é uma coisa que acontecia até ano passado. Isso foi uma construção. Eu falei com o Diego, nossa, eu não fiz nada. O Diego, não, você fez muito. Você plantou em vários lugares. Exatamente. Esse eu não fiz nada, que a gente tem que tomar cuidado, que era o que eu tava falando no início, né, do podcast, que eu falei, eu olhei, a gente tá em outubro, eu falei, caramba, eu não cheguei onde eu queria chegar. Mas onde eu tava? Onde eu saí? E aí onde eu tô hoje, sabe? Isso faz a diferença. Eu acho que se eu tivesse que falar, eu acho que é uma frase que reverbera assim na minha mente, volta e meia, que é, às vezes, o resultado que você quer só não vem porque você não faz o que você sabe que você precisa fazer. E não é fácil, não é fácil. É difícil, escolher é difícil, abrir mão de coisas é difícil. Às vezes você vai acordar e você vai ficar irritado, e você vai entrar no Instagram e você vai ver uma pessoa fazendo aquilo que você queria fazer, e você vai querer fazer também. Só que paciência e constância, porque vai acontecer o seu caminho. Só você sabe onde você quer chegar. Essa pessoa não tá querendo chegar no mesmo lugar que você. Não adianta você comparar a sua vida com a dela. É você. E às vezes essa pessoa até quer, mas ela acha que é assim. E tudo bem, tudo bem. Isso não ela pintou pra você essa realidade, né? Você acreditou. E eu vi isso de dentro de casa, assim, de pessoas que eu conheço, que são minhas amigas há muito tempo. Se você entrar no Instagram, você fala, meu Deus, essa pessoa tá vivendo sonho. E como são minhas amigas, eu sei que não é assim, porque no meu WhatsApp tá lá um choro. No meu WhatsApp tá lá eu ia falar um complaint, né? Uma reclamação. Tá difícil. E é difícil. Então, eu acho que começar, sair da inércia. Essa é a dica que você dá afinal? É isso. Começa com o que você tem. Começa com o que você precisa.
e o restante vai dar certo, vai dar certo. Não no seu tempo, no tempo que tem que dar certo. É isso. Eu acho que é uma questão de você pensar, se o aluno estuda todos os dias, ele vai aprender? Lógico. Se você come exatamente o que está na dieta todo dia e faz exatamente o treino todo dia, você vai emagrecer? Lógico. Existe uma forma de isso não acontecer? Não. Existe uma forma de não aprender estudando todo dia? Não. Existe uma forma de não dar resultado executando todo dia? Não. É isso. Não tem. Se você fizer 1% todo dia, no final do mês você tem 30%. 30% é muita coisa. É muita coisa. A questão do emagrecimento. Minha mãe tá num processo de emagrecimento e ela sempre tinha essa questão também do eu quero perder 10 quilos. Aí eu mostrei pra ela, falei, olha só, 10 quilos, 3 meses. 3 meses são quantas semanas? Faz a conta. Quantas semanas, quantos dias? Isso que você vai pegar os seus 10 quilos, diluir em gramas. E aí você consegue chegar lá, sabe? Faça a meta e trabalhe para ela. Vai ter dias desmotivados. Vão ter dias que você não vai querer fazer, que você vai estar de saco cheio. E não se culpe por isso, porque era o meu maior problema, assim. Ontem, por exemplo, eu não consegui aparecer no Stories. Não consegui. Eu comecei meu dia muito cedo, muita coisa aconteceu e eu não consegui pegar meu celular 1 segundo para gravar o Stories. E aí eu cheguei em casa e falei, meu Deus, joguei tudo fora. Tudo o quê, querida? Um dia que você não apareceu no Stories? Não tem como. A gente é muito carrasca consigo mesmo também, né? Eu falo, eu sou pior que a minha chefe, sabe? Tipo, eu sou a pior chefe que eu já tive. Eu sou a pior do que qualquer chefe que eu já tive. Mas é um orgulho você ver o quanto você caminhou e você enxergar. Eu falei com o Diego que até janeiro desse ano, janeiro que foi a última vez que eu vi, sabe? Deve que em algum momento mudou, eu não sei quando é que foi. Eu pesquisava meu nome no Google e aparecia, tipo assim, um monte de Elisa e não sei o quê. Se você pesquisa meu nome hoje, cara, a página do Google inteira sou eu. Um curso, foto e sei lá, pod teacher e não sei o que, YouTube, tudo. A página do Google inteira sou eu. E você não começou ontem, né? Não. E foi chocante porque eu não tinha aberto no meio do ano, eu não abri em nenhum momento. Quando eu abri, eu fiquei, meu Deus, eu tô inteira aqui na primeira página. E é isso. É você construir para um dia isso chegar e quando for real, se você não ficar olhando todo dia, é melhor, porque daí você fica mais chocado com o resultado, né? Você não se pesar todo dia. Pesar todo dia vai te deixar, nossa, não caminho nada. Calma, vai só fazendo sem olhar. Que na hora que você olhar, você vai ver que já foi muito. Mas, enfim, Andressa, eu fico muito orgulhosa de todo o seu processo. Eu acho que você foi uma das pessoas, assim, que mais teve uma evolução mental de quando você entrou, porque muita coisa mudou aqui dentro. Eu acho que quando muda aqui dentro, muda pra tudo. Vai, sai, né? Tudo é diferente. Porque senão adianta você fazer o curso e mudar, por exemplo, resultados e aqui não muda. E aí você volta pra isso. Meu objetivo sempre foi que vocês tivessem, acima de tudo, autonomia. E eu vejo que você tem. Você sabe onde você tá indo, você sabe como é que você vai chegar, você tá construindo e você não tem dúvidas que vai chegar e eu tenho certeza também. Então, assim, primeiro, muito obrigada por você ter confiado no meu trabalho. Eu não sabia que era essa situação, agora eu tô sabendo, obrigada 2 vezes. Agradeço o Anderson aí pra mim. Mas fico muito feliz que você deu esse passo e que esse não vai ser um dos arrependimentos que você vai ter na vida. Não, com certeza não. Inclusive, o contrário, né? Foi aquilo ali que me fez sair da inércia. E eu fico... Às vezes a gente precisa desse empurrão aí. Vai, gente, só vai. É isso que eu tenho que falar. Vai. Com medo, e que eu falo, né? Quando você tem filho deve ser muito pior. Eu não tenho filhos ainda, mas dá aquela insegurança. Eu tenho muitas questões do tipo... Eu já tive momentos que eu cheguei e falei assim... Eu não vou mais trabalhar na escola. Eu vou trabalhar só pra mim e é isso. E seja o que Deus quiser. Mas eu não consegui fazer isso. Eu não consegui chegar nesse momento e falar, beleza. E eu sei que a chance de eu perder todos os meus alunos de uma vez é muito baixa. Mas eu ainda não consegui fazer isso. Então eu adaptei toda a minha realidade para talvez daqui a um tempo eu conseguir fazer isso. Quando eu me sentir pronta. E aí quando eu tomar essa decisão, ela vai ser uma decisão pautada na minha certeza. E quando você tomar, você vai voltar para contar. Vou, com certeza. E eu espero que não esteja tão longe. Porque, enfim, como eu te falei antes da gente começar a gravar, tem muita coisa acontecendo. Vou jogar aqui a ideia. A energia de virada de ano, minha filha, ela é louca. Pode ser outra realidade. Uma super fofoca que já, tipo, de primeira mão, assim,
não esperava, por exemplo, que eu pudesse contratar uma equipe para fazer um rebranding. E você fez. E eu fiz. Tá vendo? E o meu próximo passo é um ensaio. Mas esse Adoro! vai depois do... Cara, todo mundo que conseguiu ouvir esse episódio antes de virar o ano, escuta o que eu tô te falando. A energia de virada de ano é a mais forte que tem. Você vai ter outra vida em janeiro se você começar a se mexer agora. Tem uma aluninha, Laís, que ela começou a fazer a mentoria no começo desse ano, porque ela já acreditava que na virada do ano ela ia fazer diferente, ano que vem ela ia sair da escola. No meio do ano ela já poderia sair se ela quisesse. Ela não saiu por respeito às crianças, que ela já estava próxima das crianças, não sei o quê, mas ela já conseguia. E agora, imagina como é que ela não tá nessa virada de ano. Toda vez eu penso nela quando eu lembro disso. Então, assim, a energia de virada de ano, ela é forte. Vocês todos aí, segura que o negócio vai, acredita que dá. Só vai, gente. Corre, vai fazendo aí como quem não quer nada. Em janeiro você vai ver como é que você tá. Andressa, muito obrigada por você ter participado. Obrigada eu pelo convite. Episódio. Você ainda vai voltar para contar suas próximas histórias. Com certeza. E nem vai demorar. Não. A gente vai fazer uma temporada nova no ano que vem, recapitulando todo mundo que veio nesse ano, assim, contando como é que você tá hoje. Esse é um desses episódios. Muito melhor, com certeza. Já joguei aqui. Amém. Muito obrigada. E obrigada pelo serviço, Elisa, né? Pela pessoa e pelo serviço, Elisa, porque eu acho que você torna a vida de quem tá chegando nessa jornada. Eu cheguei e caí de paraquedas, eu nunca pensei em ser professora, e quando eu me tornei professora, eu fui atrás de me profissionalizar, como faço até hoje, e eu vou te falar que eu nunca vi tanta coisa verdadeira como tem. Eu falo, não precisa nem comprar o curso. Se você entra no Instagram, é aquilo ali, gente. É, tipo, real, assim. Depois que eu entrei no curso, eu vi mais, né? Óbvio. Então, é assim, o que você faz por quem tá do lado de cá também, tendo essas questões de afogamento e, meu Deus, eu não vou dar conta, é uma bênção. Assim, feliz que o trabalho honesto reverbera. Que no começo não reverberava. Quando você faz um trabalho honesto, ele demora mais a dar frutos. Você que tá ouvindo a gente e talvez se compare com algum charlatão do idioma por aí, se você tá honesto, vai demorar mais. Infelizmente, a tem uma professora no Instagram que chama eles de Cherno Teachers. Eu amei esse termo. O Cherno Teachers, se você se compara com eles, você vai sair perdendo mesmo, no começo. Mas vê daqui 10 anos, que aí você me conta. Faz o seu que vai dar certo. É isso. Muito obrigada, Andressa. Obrigada, gente, que estão ouvindo. Esses episódios do Pod Teacher você acompanha toda quarta-feira às 18 horas, tanto no YouTube do Pod Teacher quanto no Spotify. Beleza? Então fiquem de olho e assistam os outros. E escutem os outros se vocês não tiverem ainda. Beijo, até mais, gente. Bom trabalho para todos. Tchau.